Olá pessoal, sou Flaquia Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a ação do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos fazer uma crítica a Paulo Guedes, né, em uma entrevista que foi ao ar no canal Morning Show da Jovem Pan, que é um canal de direita, conservador, né, então eles defendem somente um lado, não tem critério nenhum para fazer uma análise maiêutica, né? De troca de ideias para que a pessoa tire a sua própria conclusão. Ele leva a pessoa, ele induz esse programa, né? Essa jovem pan induz a pessoa a ter um pensamento único que é de direita conservadora. Tá? Então, Paulo Guedes diz, né, que o liberal, para ser liberal, se leva tempo, né? Porque o liberal é uma coisa muito complexa, né? A gente está vendo o que é o liberalismo. Paulo Guedes foi ministro do governo Augusto Pinochet e hoje a água no Chile, inclusive a água é privatizada, a escola é privatizada, saúde é privatizada, a previdência é privatizada e o Chile enfrenta hoje, né, embora tenha uma renda per capita grande, né, mas uma renda per capita não dá para se medir o valor da riqueza de todas as pessoas, tá? Então o Chile tem uma concentração muito grande de riquezas na mão de poucos, né? E muitos chilenos não têm absolutamente nada para sobreviver, inclusive não têm direito a acesso à água, porque a água da Constituição, como eu já disse, é um direito econômico e não um direito humano, tá? E Paulo Guedes estava lá nos programas de neoliberalismo proposto pelo ditador sanguinário Augusto Pinochet no Chile nos anos 90, que foi o primeiro país a adotar o liberalismo econômico, o neoliberalismo econômico. E diz que o socialismo leva 5 minutos para se fazer o socialismo. Por quê? O socialista é dotado de compaixão. Claro que é. O socialista é dotado de compaixão, né? Dotado de misericórdia, dotado de solidariedade. Por quê? Porque eles acreditam, nós socialistas, comunistas, acreditamos que todos os seres humanos têm direito a viver dignamente, né? E com uma certa igualdade em relação aos outros seres humanos, tá? E aí vem, né, os repórteres, né? Aí vem primeiro o Adrilles, né? O Adrilles diz que socialismo é uma doença, né? Ele nunca leu sobre socialismo, ele nem sabe o que é, né? Então vamos relevar que ele acha que é uma doença porque ele nunca leu, ele não sabe o que é e também muito menos ele sabe o que é o liberalismo econômico, provavelmente ele nunca leu sobre liberalismo econômico, né? Ele diz que o socialismo, né, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade não são princípios socialistas, que ele diz. É um princípio neoliberal burguês, né, que nasceu na Revolução Francesa. Portanto, não é socialista, tá? E muito menos um princípio marxista, porque Marx não estava nem vivo nessa época, tá? Não dão certo, né? Isso são princípios socialistas, né? Que o Estado é absolutista. O socialismo é só uma fase, segundo Karl Marx, o próprio Karl Marx disse, né? No Crítica ao Programa de Gotha, esse livro aqui, é só uma fase de transição, não é? Para chegar ao comunismo que Marx defende o fim do Estado e o fim das classes sociais com a igualdade para todos através das necessidades que cada um tem, tá? Então ele não sabe o que está falando, né? Está num canal de rádio que tem uma alta audiência, né? E só ganha para desalienar as massas que escutam esse canal, tá? É... Vamos lá. Ele prega. Desculpa aqui que é muita coisa deles, né? Ele diz que o socialismo defende uma quase escravidão, né? E aí ele aborda John Locke. John Locke é o pai do liberalismo clássico e John Locke era dono de escravos, não é? Ele tinha uma companhia que traficava, né, escravos, né? E ele achava justo, assim como Adam Smith também considerava o negro escravo uma propriedade, portanto era um bem justo de se ter, tá? Então John Locke já era o pai da escravidão, né, no liberalismo econômico, tá?
o liberalismo pega a liberdade. Liberdade de quem? Não é? Liberdade de quem tem. Liberdade de quem não tem. Esse quem não tem não há liberdade. A gente lembra que nós estamos vivendo um estado neoliberal, como a polícia entra no Morumbi, como a polícia entra em Paraisópolis. Não é? Então, liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Que é um tema da burguesia, não capitalista que tomou conta do poder francês depois da Revolução Francesa, ela não se cumpre em nenhum dos seus aspectos. Tá? O Estado socialista não é democrático, é dirigido de cima para baixo. Né? O socialismo, volto a dizer, é só uma transição, não é para depauperar o Estado burguês e chegar ao comunismo, que é o fim do Estado. Tá? Desconsidera as propriedades privadas individuais. Nunca. Né? No livro O Capital, Crítica da Economia Política, de Marx, ele vai defender aqui, e também no manifesto, que as propriedades que têm que ser desapropriadas são dos detentores dos meios de produção que geram, né, poder de pouco sobre muito. Né? As propriedades particulares privadas se mantêm, não se toca. Não é? As propriedades que exercem influência de pouco sobre muito, então são dos meios de produção. Por exemplo, né? Uma propriedade privada de um grande proprietário rural. Né? Ele é dono de meios de produção, ele influencia o mercado e ele escraviza grande parte da população que depende da produção dele. Então, Marx é contra esse tipo de propriedade dos meios de produção. Tá? Comandado por ditadura. Né? O socialismo, que Marx falou pouco, né? Ele falou mais sobre o comunismo, Engels fala mais sobre o socialismo, né? Ele nunca foi aplicado da forma como Marx almejou. Tá? E quando se fala em ditadura, né? A gente tem que lembrar, né? Que ditadura existe dos dois lados. Tá? Como não pensar nas ditaduras da invasão dos liberalistas, né? Nesse livro tem, né, A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, fala sobre a invasão do continente africano, do continente asiático e as ditaduras impostas pelos detentores do capitalismo, os liberais, né, para assaltarem as riquezas minerais produzidas por esses países e ficarem durante décadas, não sob o jugo de levar cultura a um povo sem cultura, quando na verdade eles queriam era matéria-prima para o aquecimento da produção industrial, dos mercados industriais, do liberalismo econômico europeu, e assim também foi feito aqui na América do Sul. Os Estados Unidos, quando invadiu grande parte da América do Sul, sob sua influência, e levou grande parte das riquezas, e ainda continua levando grande parte das riquezas, né, para os Estados Unidos. Tá? A produção no liberalismo é melhor. O liberalismo realmente produz em excesso. Tanto que criou a crise de 29 e a crise de 29 levou à Segunda Guerra Mundial. Não é? Mas produz, mas a pessoa não tem acesso quando não tem o dinheiro. Né? O dinheiro que é a moeda essencial para se produzir. Né? Se produz, mas nem todos têm acesso, porque o liberalismo não prega nenhum instinto de solidariedade ao ser humano, só prega competitividade, que gera, inclusive, inimizade entre a classe trabalhadora, inclusive até dos próprios amigos, porque vão brigar, porque está dentro da natureza humana, né, o egoísmo, e esse egoísmo é usado no liberalismo econômico para poder ter competitividade e gerar inimizade, como foi na Inglaterra depois do neoliberalismo implantado por Margaret Thatcher, que se criou um dos países mais frios do mundo, frios em termos de amizade entre seres humanos. Por quê? Porque havia muita competição e pouca solidariedade. Tá?
igualdade de competição não existe no neoliberalismo e no liberalismo. Por quê? Quem tem mais, não é, sempre vai sair na frente, não é? Um caso bastante peculiar na implantação do neoliberalismo na Inglaterra por Margaret Thatcher é que os grandes capitalistas, por exemplo, dono do Walmart, né, os donos do Walmart, iam para regiões onde tinha bastante fluxo de comércio, né, fazia sondagens comerciais e percebiam ou não se era viável a implantação de um hipermercado ali. Se fosse viável, eles implantavam o hipermercado com preços, não é? Preços de custo, não é? O produto muito mais barato do que os mercados que tinham ali, não é? Que não conseguiam competir, quebravam em pouco tempo e aí o Walmart voltava aos preços normais porque ele tem essa capacidade, tem caixa, tem fluxo de caixa para poder fazer um trabalho sujo econômico para poder quebrar os pequenos mercados e depois implantar o seu mercado com um preço justo, que eles acham justo para a venda das mercadorias. Ditadura, opressão ou violação. Não é? Em alguns estados, né, onde o pseudo-socialismo marxista, né, ou o pseudo-comunismo marxista foi implantado, não levou a doutrina de Karl Marx, como ele havia pensado, a sério. Tanto que Marx fala sobre o socialismo, que é uma fase transitória, e o fim do Estado e a igualdade de classes sociais. Isso não foi seguido por nenhum país, que se diz comunista, em todos os tempos, Mas as violações, a opressão, ela parte do capitalismo também, não é? A gente tem que ver que todas as guerras, a partir da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Síria, a Guerra do Iraque, a Guerra do Afeganistão, a Guerra Irã e Iraque, todas essas guerras foram propostas pelo capitalismo. A Guerra da Estônia, Eslováquia, Eslovênia, todas essas guerras foram propostas pelo capitalismo. O capitalismo não só fez isso, como escravizou os seres humanos com a escravidão negra, fez trapaças em estados que o socialismo chegou ao poder, criou conflitos dentro do Estado para derrubar o Estado socialista. Não é? Por quê? Porque esse capitalismo norte-americano liberal, hoje de extrema-direita, não aceita a opinião contrária, não aceita a convivência contrária e por isso faz um estado de trapaça, um estado profundo, deep state, composto por conspiradores que vivem atacando os estados que não pensam de acordo com eles. Isso não é democracia, isso é opressão, isso é repressão. Tá? Aí vem o José Maria Trindade, Ele fala que o Ibsen Pinheiro, na época da Câmara, dizia que tinha muita dificuldade de conversar com o PCdoB e o PCB. Primeiro, o PCB nunca elegeu nenhum deputado federal, E ele fala que a extrema-direita é muito, muito parecida com a extrema-esquerda. A extrema-direita, ela prega concentração de renda. A esquerda, como eles chamam, a esquerda marxista, ela prega igualdade dos seres humanos. Uma prega concentração de renda e outra igualdade dos seres humanos. Tá? É bem diferente a visão de uma e a visão de outra. A visão marxista da história é a história da luta de classes, o fim do Estado que gera poder de poucos para muitos e a igualdade de pessoas. A extrema-direita, concentração de poder na mão de poucos. Tá? A democracia, aí o Adriles, por fim, fala que a democracia no liberalismo não funciona. Não é aonde? Não é? Porque a democracia norte-americana, primeiro, ela é bancada por pessoas extremamente ricas nos Estados Unidos. Então, eles representam essa elite dominante. Segundo, ela não funciona porque ela não aceita o oposto. Ela não é democrática.
Nessa crise da Venezuela, a acusação de que a Venezuela é uma ditadura, é corrupta, é narcotraficante, o Nicolás Maduro, por trás tem o discurso é o roubo do petróleo da Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo, tá? E o financiamento, tanto do Partido Republicano como do Partido Democrata, é por grandes corporações e eles representam essas grandes corporações, não representam o povo. A mesma coisa é isso na Grã-Bretanha, o Partido Conservador, o Partido Republicano e o Partido Democrata, aliás, Trabalhista, Partido Trabalhista Conservador e Democrata na Inglaterra também representa, né, os donos do poder daquele país, tá? Então ele se elege com o voto popular e representam interesses que não é do voto popular. A mesma coisa hoje se passa no Brasil, né? Você elege deputados que são representantes da elite brasileira e eles só fazem as coisas que a elite determina fazer, não é? Por isso que o trabalhador vem sendo prejudicado depois do golpe, porque é a elite que está mandando nos deputados e por isso que vários direitos estão sendo perdidos e a população continua cada vez mais empobrecendo porque o neoliberalismo concentra mais renda e essa concentração de renda vem da exploração do salário ou do ganho da classe trabalhadora, ok? Essa é uma participação e até a próxima.